Uma vez eu tava num curso de pilotagem e tinha um médico que ele se achava o piloto. Eu tava morrendo de raiva dele porque ele tava batendo 3 segundos na minha volta. E, cara, eu sofrendo pra baixar o tempo. Aí, quando a gente voltou pro box, o engenheiro perguntou pra ele, como é que tá o carro? Tá saindo de frente ou de traseira? Perguntou pra mim primeiro. Eu falei, cara, o meu tá saindo de frente num lugar, de traseira em outros, não sei como é que tá esse carro, não. Ele falou, pô, tá entrando na curva errado. E aí perguntou pra ele, e o seu? Ele falou, nem de traseira e nem de dianteira. Aí o cara virou e falou assim, então volta pra pista. E por que ele? Você tá devagar. Aí eu falei, e eu? Ele falou, você tá rápido e errado. Se o medo não apareceu, é porque você não está fazendo nada novo ou importante. O medo só aparece quando você está fazendo algo novo ou importante. E você tende a ocultar padrões inconscientes que aquela situação tende a revelar. Aí você cai nesse lugarzinho aqui, ó. O medo vai aparecer, porque se você fizer, você vai acreditar que talvez você deixe de punir alguém. Talvez você deixe de unir as pessoas ou estar com as pessoas. Talvez você deixe de afastar. Mas o grande lance é, esse padrão aqui, ó, só vai ficar brigando aqui dentro quando você estiver fazendo algo novo ou importante. Se você não estiver fazendo nada novo ou importante para você, isso aqui não vai entrar em confronto. Acelerar significa resolver tudo mais rápido. Resolver mais rápido é aquela coisa. Vai aparecer tudo de uma vez. Muitas vezes a pessoa eu quero acelerar. Poxa, parece uma vontade genuína. Só que às vezes tem um narcisismo do caramba porque a pessoa não contou o resto da história. Então a gente quer que as coisas sejam feitas por motivos e objetivos claros e saudáveis. Claros e saudáveis. E é tipo a história que o Elton contou lá atrás, dele dirigindo e saindo de frente e de lado da curva. Não é que ele não podia andar mais rápido. É que naquele momento a versão daquele carro não suportava ir mais rápido do que aquilo. Era do piloto mesmo. E a do piloto. A versão daquele piloto não dava conta de ir mais rápido do que aquilo. Então, talvez a sua versão vai mudar, mas a velocidade que você vai é até aquela que você começa a sair de lado. E esse exemplo do carro é bom porque isso traz um paralelo bom com a aliança divergente. Todo ajuste que a gente faz aqui é pequeno. Eu tinha 2 curvas que eu tava perdendo muito tempo. Tinha uma curva que eu era o único que fazia com o pé no fundo. E aí o cara chegou e falou, pô, não é problema de aderência, porque o médico tá tirando o pé e você não tá tirando o pé. Então você tem aderência. O que tá faltando para você fazer? Tem o café, o laranjinha, antes do laranjinha, depois do S, enfim. Tinha uma curva lá que eu era o cara que tava fazendo mais devagar. Aí eu falei, cara, como é que você faz essa curva? Ele falou, cara, você chega de quinta, você vai descer pra quarta, esperar firmar e pé no fundo. Eu falei, não. Ele, como que você tá fazendo? Eu tô fazendo de terceira. Mas você freia? Eu falei, freio. E aí, isso era lendo a telemetria ali, né? Todo mundo ali, tava eu, o Roser, o médico e outro cara. E foda da telemetria que mostra, né? E eu vou te falar a verdade, você sabe por que o médico mostra? E eu assistia muito o canal do Acelerados, que é o canal do Rubinho. E o Cássio, que é do Acelerados, ele corria na Sprint Racer, que é a NASCAR agora. E ele usava um carro azul do Acelerados. E os carros que nós usávamos era o carro real. E eu só via aquele carro com o Rubinho e com o Cássio. Então, quando o médico chegava no meu retrovisor, na minha cabeça, quem é que tava atrás de mim? O Rubinho, irmão. Tipo, mano, passa logo pra não bater, sacou? E aí, essa era uma percepção equivocada que eu tinha. E o carro que eu tava pilotando era carcaça de Mustang. Na época eu tinha um Mustang. E eu sei que o Mustang é o seguinte, ele tá pronto pra te matar a qualquer momento. Ele sai a traseira. E aí o cara falou, mas você tá freando por quê ali? Eu falei, cara, se eu for com o pé no fundo, vai rodar, porra. Eu tenho um Mustang. Ele falou, não, meu irmão, o seu Mustang não é desse aqui, não. De fato, o carro é todo aliviado, o pneu é dessa largura e tal. Aí ele falou assim, tá, então vamos entender, não é o seu Mustang, pode fazer com o pé no fundo. Eu falei, putz, cara, então qual é o medo? E assim, a Sprint Racer e a NASCAR a categoria toda é de um cara, então todos os carros é desse cara, são desse cara. E aí ele virou e falou, cara, faz com o pé no fundo uma vez, não é o seu Mustang, ele não vai rodar. Eu falei, porra, mas e se rodar ele? O que tem? O dono do carro dizendo, o que tem? Ali é o melhor lugar pra rodar, porque tem muita área de escape, você não vai bater ali. Você não vai quebrar o carro e você não vai machucar. Aí eu fui a primeira vez, na hora eu ainda dei uma amarelada. E quando a gente, presta atenção nisso aqui porque eu vou conectar com o protocolo de medo. Quando a gente tava indo pra última sessão, eu perguntei pro cara, onde freia no S do Senna?
Porque a gente vem na reta dos box a 260, 280 ali. Aí ele falou, você tá freando onde? Eu falei, cara, antes do 100. Tentei frear depois, cara, não tá rolando. Aí... É naquelas marcas de... 150, 100, não sei o quê. Aí eu falei, onde é? Ele falou, cara, perto do 50. Aí o médico passou do lado e falou, perto depois, tá? Aí eu falei, caramba, então pensa, eu tava freando antes do 100, o arrombado do médico tava freando depois dos 50. E eu, tá, realmente tem muita diferença aqui. E lá no final, depois do S do Senna, tem uma outra reta. Lá no final, tem uma mureta. Aí eu perguntei pro médico, tu freia onde ali? Ele falou, cara, sumiu a mureta, eu freio. E eu freava assim, ó, mas, vixe, eu via a mureta todinha. Aí eu falei, cara, eu vou bater esse médico. Falei pro Rô, eu vou bater esse médico. E eram 3 segundos, era muito tempo pra tirar, é muito tempo. A volta tem tipo 1 minuto e 50 e alguma coisa. Aí eu vim, pau. Quando chegou a mureta, eu falei, vai ser agora. Quando chegou a mureta, eu freiei, só que eu freiei e virei. Por quê? Quando eu fazia a minha volta, na mureta, eu virava, porque eu já estava devagar. Na velocidade que ele fazia, na mureta, você está começando a frear. Você tem que frear e a gente freia reto para virar depois. Você freia, perde velocidade, depois vira. Bicho, quando eu freiei e virei, meu irmão, eu tava uns 200 ali. O carro rodou, aí eu pensei nos meus 5 filhos e a minha mulher só falou uma coisa, volta para casa. Que a gente tem o hábito, quando a gente sai de casa, olha para mim, eu vou e volto. Se gaguejar, não sai de casa, viu? É nosso combinado. Cara, eu sei que o carro rodou, a hora que rodou, eu segurei o cinto aqui. Eu falei, vai bater, eu segurei aqui pra não quebrar o braço. Vai bater, rodou, aquele escândalo, aquele barulho. Aí eu falei, machuca não, né? Aí eu falei, seu médico arrombado, agora eu te pego. Porque a próxima curva era a que eu fazia com o pé no fundo e tinha essa curva que era que eu perdia mais tempo. Fiz a outra lá, rapaz, juro, eu fiz com o pé no fundo, eu não consegui segurar o corpo. Fiquei coladinho no banco aqui, a cabeça aqui encostada no banco aqui, com o pé no fundo, eu falei, agora eu peguei uma nova referência. Olha as referências que eu tinha, é um Mustang roda. O cara chegou pra mim e falou, cara, não é o seu Mustang. É um Mustang, mas é diferente. Então, muitas vezes, vocês carregam percepções completamente equivocadas. E homem é ruim, por quê? Eu já tive 5 e os 5 me bateram. Esses 5 te bateram. Emprego é ruim porque eu sempre fui explorado. Naqueles você foi explorado. Então, muitas vezes, a gente precisa trazer as situações com clareza para trazer as diferenças e ter uma nova referência. 2 voltas depois, eu tô ali fazendo meu tempo, o médico aponta lá atrás. Cara, a hora que eu vi o capozão azul, eu falei, não é o Rubinho. Não é o Rubinho. E tipo assim, lembrei, eu atualizei tudo. Não é o Rubinho. O dono do carro falou que não tem problema bater. E o Rose já tinha batido, já tinha quebrado o pé do carro. E eles tinham um carro reserva lá pra gente. Não é o Rubinho, não tem problema bater. Ali não roda e eu não vou machucar. Eu falei, então vem, doutor. Vambora. Tinham 2 voltas ainda. Fiz o S do Senna na curva que eu fazia, que eu freava e ele também não freava, cara, ele veio coladinho. Foi a cena mais linda do meu final de semana. O carro dele rodando, aquela fumaceira, e eu baixei 1 segundo dele. Eu precisava atualizar as minhas percepções de mim, do outro e da situação. Então, vocês têm suposições equivocadas sobre o futuro porque vocês carregam mentiras sobre o passado, vocês carregam meia-verdades sobre o passado e vocês carregam ex-verdades sobre o passado. E essa estrutura está toda no protocolo do medo. Aquele carro era um Mustang? Isso é uma meia-verdade. Porque é um Mustang diferente. Entendi. Mudou. Quando você trouxer a clareza, você vai fazer o PDA perceber, decidir e agir com uma forma completamente diferente.